Olá pessoal, bem-vindos ao canal e vamos continuar aqui fazendo a questão 5. No vídeo anterior a gente fez até a questão 4 da lista de exercício, então se você não viu o vídeo anterior, eu vou estar deixando aqui no card para você estar clicando aqui, você pode estar vendo, ou então na descrição do vídeo tem um link também que você pode estar entrando e vendo o vídeo anterior. E aí lembrando vocês também que todos os exercícios que eu estou resolvendo aqui eu estou deixando na descrição do vídeo para vocês estarem baixando a lista e fazendo junto comigo. Bom, dado esse recado então, vamos fazer aqui a questão que é o que interessa. E aqui na questão 5 a gente tem o seguinte. Desde o momento em que submergiu até o momento em que emergiu, um mergulhador consumiu 15 litros de ar por minuto de seu cilindro de ar comprimido. Dado que o cilindro tinha 900 litros de ar no momento da imersão e 300 litros no momento da imersão, resolva os itens a seguir. Então, item A. Durante quantos minutos o mergulhador esteve submerso? Então, vamos ver. Quando ele emergiu, quando ele entrou na água, o cilindro tinha 900 litros de ar. Quando ele saiu da água, tinha 300. Ou seja, nesse período, então, ele consumiu 600 litros, né, que é os 900 que tinha, menos os 300 de quando ele voltou. Então, nesse período aqui, ó, a gente faz essa continha aqui dá 600. Ele consumiu 600 litros de ar. E o que a gente sabe aqui? A gente sabe que ele consome 15 litros de ar comprimido por minuto. Então, aqui ele consome 15 litros de ar por minuto, vezes o tempo que ele ficou submerso, que a gente não sabe, que a gente vai chamar de x. E se a gente multiplicar isso aqui, tem que dar os 600 aqui. Agora a gente tem essa equação, e esse 15 aqui que está multiplicando, a gente pode passar ele para o outro lado. Então vai ficar que x é igual a 600 dividido por 15. O x, então, vai ser igual. Se a gente fizer essa continha aqui, 600 dividido por 15, isso aqui vai dar 40. Ou seja, ele ficou 40 minutos embaixo da água. Beleza, então esse aqui é o item A. Item A bem tranquilo. Agora vamos para o item B aqui. O B diz o seguinte. Obtém uma lei de associação que expressa o consumo C de ar do mergulhador em litro em função do tempo T em minuto durante o tempo em que ele esteve submerso. Então vamos lá. Ele quer que a gente dê aqui uma equação, então, que relaciona o consumo de ar em função do tempo. E o consumo dele de ar vai ser 15 litros de ar que ele consome por minuto, vezes o tempo que ele fica lá embaixo, então vezes o t de tempo aqui. Até aqui não tem nenhum segredo, essa aqui então é a lei de associação, é a equação que relaciona aqui o consumo de ar em relação ao tempo. Agora vamos para o item C. E o item C pede o seguinte. Obtém uma lei de associação que expresse a quantidade Q de ar contida no cilindro em litro em função do tempo T em minuto durante o tempo em que o mergulhador esteve submerso. Bom, agora aqui no item C, ele não quer mais a quantidade que ele consome, que é a quantidade de ar que tem no cilindro. Então a quantidade de ar Q que tem no cilindro, ela começa lá em 900, ó, que é a quantidade máxima aqui do cilindro aqui é 900 litros de ar. Então ele começa em 900 e ele vai baixando. Então a equação que vai dar para a gente a quantidade de ar que tem no cilindro vai ser os 900 litros de ar que tem no cilindro menos o consumo do mergulhador. O consumo do mergulhador é 15 litros de ar por minuto. Então 15 litros de ar vezes o tempo. Então essa aqui é a equação que relaciona a quantidade de ar que fica no cilindro. E agora se a gente for fazer aqui o item D, vai ser o seguinte. Quantos minutos depois da submersão, o volume de ar consumido igualou-se ao volume de ar contido no cilindro? Então, aqui no item D, ele quer saber quantos minutos depois do mergulhador entrar na água, a quantidade de ar que ele consumiu será igual à quantidade de ar que tem no cilindro dele. Ou seja, quando o C aqui, que a gente viu, foi igual ao quê? A quantidade de ar consumido foi igual à quantidade de ar que tem no cilindro. E o C é a mesma coisa que 15 vezes T. O Q é a mesma coisa que 900 menos 15 vezes T. Então, 900 menos 15 vezes T. A gente fica com essa equação. Agora, esse menos 15 aqui, eu vou passar ali para o outro lado. Então, já tinha o menos 15 aqui, quer dizer, já tinha o 15T aqui, então vai ficar 15T, que já estava. Agora, esse menos 15T aqui passou para o outro lado, vai passar mais 15T. E aqui sobra o 900. Agora aqui, 15T mais 15T é 30T.
isso aqui é igual a 900. Agora o 30 está multiplicando, eu posso passar ele para o outro lado dividindo. Então vai ficar t é igual a 900 dividido por 30. Simplifico os zeros. 90 dividido por 3, então o tempo é igual a 30 minutos. Ou seja, 30 minutos depois que ele mergulhou, o consumo de ar dele ficou igual à quantidade de ar que tem no cilindro dele. Beleza, pessoal? Então aqui termina a questão 5. Bom, vamos estar fazendo aqui agora a questão 6. E a 6 é o seguinte. Em um trecho reto de uma estrada, dois carros A e B viajavam no mesmo sentido com velocidades constantes de 1.400 metros por minuto e 1.600 metros por minuto, respectivamente. Em um ponto P, o carro B ultrapassou o carro A. Agora resolva os itens a seguir, considerando os carros no trecho reto. Então o item A pede o seguinte. Obtenha uma lei de associação que expressa a distância y em metro entre os carros em função do tempo x em minuto a partir do instante de ultrapassagem. Então, para a gente contextualizar aqui, vou fazer essas bolinhas aqui que representam os dois carros, o carro A e o carro B. O carro B está a 1.600 metros por minuto e o carro A está a 1.400, ou seja, o carro B está mais rápido. Logo, vai chegar um momento aqui nessa estrada, que é reta, em que o carro B vai ultrapassar o carro A. Então, ele está falando assim, a partir desse momento da ultrapassagem aqui, determinar aqui uma lei de associação que represente a distância em que o carro B vai ficar do carro A em função do tempo. Então, se a gente observar aqui, ó, o carro B está 200 metros por minuto mais rápido que o carro A, né? Porque ele está 1.600, o carro A está 1.400. Ou seja, a cada minuto, o carro B vai ficar 200 metros na frente do carro A. Então, no minuto 0, por exemplo, a distância entre os dois vai ser 0, que vai ser bem no momento da ultrapassagem. Agora, quando eu fizer aqui 1 minuto, o carro B vai ficar 200 metros na frente do carro A, porque ele está 200 metros por minuto mais rápido. Quando eu fizer 2 minutos, vai ser duas vezes 200 metros, então o carro B vai ficar 400 metros na frente do carro A. Ou seja, a lei que associa então a distância entre os carros vai ser a seguinte. Ele quer a distância y, então a distância y será igual a 200 metros, que é a velocidade que o carro B está mais rápido que o carro A, vezes o tempo x, em minutos. Fica aqui. Essa aqui então é a lei que associa a distância y em função do tempo x. Agora vamos para o item B. E aqui, no item B, a gente tem o seguinte. Qual era a distância entre os carros 6 minutos depois da ultrapassagem? Então agora a gente tem essa nossa lei de associação que a gente encontrou aqui. E agora ele quer saber qual que era a distância 6 minutos depois. Então agora o x nosso vai ser 6. Então vai ficar y é igual a 200 vezes agora o tempo que é 6. E 200 vezes 6 aqui vai dar 1.200. Então 6 minutos depois da ultrapassagem, o carro B vai estar 1.200 metros na frente do carro A. Essa aqui responde a letra B. E a letra C, para terminar, é o seguinte. Quanto tempo depois da ultrapassagem, a distância entre eles era de 500 metros? Então agora está dando a distância para a gente. A distância é o y. Então agora 500 metros será igual a 200 vezes x. A gente quer encontrar o tempo agora. Agora a gente tem essa equação e o 200 está multiplicando o x, a gente pode passar ele para o outro lado dividindo. Então vai ficar 500 dividido por 200 é igual a x. Agora a gente simplifica os zeros, fica 5 dividido por 2. E 5 dividido por 2 é 2,5. Então x é igual a 2,5. Ou seja, 2 minutos e meio depois da ultrapassagem, o carro B vai estar a 500 metros na frente do carro A. Beleza, então, pessoal. Então aqui a gente termina a questão 6. Ok, vamos fazer aqui agora a questão 7. E a 7 era um pouquinho mais difícil. Então vamos lá. A figura abaixo mostra um triângulo retângulo ABC, cujos catetos AB, mede aqui, então o AB e AC, eles medem respectivamente 4, então daqui até aqui mede 4, e o AC aqui mede 3. Unidades de comprimento, respectivamente. E o ponto D, pertencente ao cateto AB, então esse ponto D aqui, com o DB, ou seja, essa distância aqui de D até B, valendo x, e DC, a distância de D até C, valendo y. E o item A é o seguinte, obtenha a lei de associação que expressa y em função de x.
Então ele quer que dê essa distância aqui de y em função do tamanho do x. E vamos lá, para a gente conseguir então deduzir essa formulazinha aqui, vamos começar observando algumas coisas aqui. A primeira delas é que esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, ó, o triângulo ABC aqui é um triângulo retângulo. Esse triângulo menor aqui também é retângulo, né? Também tem um ângulo reto aqui. Então, se é um triângulo retângulo, a gente vai poder usar o teorema de Pitágoras, porque esse lado aqui é a hipotenusa do triângulo. E outra coisa que eu quero que vocês observem agora é que esse x aqui, ó, imagina que esse x seja igual a zero. Então, se o x for igual a zero, essa distância aqui vai ser zero, então o ponto D aqui ele vai estar em cima do ponto B. Ou seja, esse lado inteiro vai valer 4, e esse lado y aqui, ó, ele vai estar exatamente aqui no lado aqui BC. Ok? Conseguiram visualizar aqui? Então, o y ele vai estar aqui, e para a gente determinar o y, que é a hipotenusa, é só a gente usar o teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras é o seguinte, a hipotenusa ao quadrado, né, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, no caso, nossa hipotenusa vai ser o y. Então, vai ser y ao quadrado é igual. O cateto aqui de baixo, como o x vai ser zero, ele vai estar valendo exatamente 4. Então, vai ser 4 ao quadrado mais. Esse cateto AC aqui, ele vai estar valendo 3. Então, 3 ao quadrado. E se fizer aqui, vai ficar aqui y ao quadrado é igual a 4 ao quadrado é 16. 3 ao quadrado é 9. Então, y ao quadrado será igual a 16 mais 9 é 25. Y será igual a raiz quadrada de 25. O y será igual a 5. Então, aqui, quando o x for 0, o y vai valer 5. Vamos ver agora se o x for valer 1 agora. Então, se essa distância x valer 1, agora a gente vai medir esse triângulozinho aqui agora. O y vai ser esse aqui, esse lado aqui. Que também é a hipotenusa desse triângulo menor aqui agora. Só que se esse lado aqui valer 1, essa distância daqui até aqui vai valer 4, que é tudo, menos o 1 do x, vocês concordam? Então essa distância aqui vai estar valendo 4 menos 1. Então agora a hipotenusa, que é o y, então y ao quadrado vai ser igual. Agora é 4, que é tudo, menos 1 do x, então 4 menos 1 ao quadrado, mais esse cateto aqui, ó, que ainda é 3 ao quadrado. Então, o y ao quadrado ele vai ser igual. 4 menos 1 é 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Y ao quadrado, então, será igual. O 3 ao quadrado é 9, mais 3 ao quadrado, que é 9. Então, y ao quadrado será igual a 18, que é 9 mais 9. E agora a gente faz a raiz quadrada. Então, y é igual a raiz quadrada de 18. Bom, daqui a gente já consegue ver o que está acontecendo aqui, como a gente vai deduzir essa formulazinha. Porque ó, sempre vai ser aqui o y ao quadrado será igual. O cateto de baixo ele vai depender do x. Então, o que a gente viu aqui, quando o x era 0, ele valia 4, né? Ou seja, 4 menos 0, que é o próprio 4. Quando a gente fez o x valendo 1, esse cateto aqui de baixo ficou valendo 4 menos 1. Ou seja, esse cateto aqui embaixo ele vale 4 menos o x. Então, o x que a gente colocar aqui vai ser o valor dele, elevado ao quadrado. Agora o outro cateto ele não muda, sempre vai ser 3. Ó. 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então aqui sempre vai ser 3 ao quadrado. Agora a gente faz o seguinte, ó, y ao quadrado será igual. Aqui a gente vai deixar assim, então vai ficar 4 menos x elevado ao quadrado. E 3 ao quadrado é 9. Agora o y está elevado ao quadrado, a gente pode passar a raiz quadrada. Então vai ficar y é igual a raiz quadrada de 4 menos x elevado ao quadrado mais 9. Bom, então essa aqui é a lei então, que associa. Essa aqui é a expressão que associa o valor de y em função de x. Beleza? Essa aqui é um pouquinho mais complicada. Aí se vocês não entenderam essa aqui, deixa aqui no comentário se vocês têm alguma dúvida que eu posso estar respondendo depois. E agora vamos fazer o item B. E o item B pede o seguinte. Obtenha a lei de associação que expressa a área S do triângulo ACD em função de x. Então agora ele quer a área S do triângulo ACD aqui, então do triângulo aqui, ACD.
Agora, antes de fazer essa área aqui, vamos ver como é que a gente calcula a área de qualquer triângulo. A área de qualquer triângulo sempre vai ser a área igual a base do triângulo vezes a altura h do triângulo dividido por 2. Agora, nesse nosso triângulo aqui, ele quer que a gente calcule a área S. Então, no lugar do A aqui vai ser o S. Isso aqui será igual. Agora, a base aqui, ela vai depender do valor de x. Se o x for 0, ela vai estar valendo 4. Se o x for 1, ela vai estar valendo 3 aqui, porque vai ser 4 menos 1 de x. Se o x for 2, vai estar valendo 4 menos 2, que é 2. Então, essa base aqui do triângulo vai estar valendo sempre 4 menos o x, vezes... Como é um triângulo retângulo, a altura dele é o próprio cateto aqui. Então, a altura dele vai ser 3. Isso aqui dividido por 2, porque a forma da área do triângulo sempre divide por 2 aqui. Então, daqui a forma que dá pra gente a área desse triângulo aqui em função de x é essa daqui. Beleza? Então, pessoal, aqui a gente termina a questão 7. Beleza, pessoal, vamos estar fazendo aqui agora a questão 8. E a 8 diz o seguinte: um consumidor comprou um automóvel por R$20.000 e ele constatou que, ao final de cada ano de uso, o valor de mercado desse automóvel diminuía 10%. Então, item A. Determine o valor de mercado do automóvel após 3 anos de uso. Então, se o valor do automóvel diminuía 10% por ano, quer dizer que no final do ano ele está valendo 90% do que ele valia. E se a gente fizer aqui o 90%, é a mesma coisa que 90 dividido por 100. E 90 dividido por 100 dá 0,9. Então, como no final do ano aqui ele vai estar valendo 90% do valor de mercado, é só a gente fazer o seguinte, então. Então, no final do primeiro ano, uma forma de calcular 90% de um valor é fazer esse valor aqui, 20.000, vezes esse 0,9 que a gente encontrou aqui. Que ao fazer essa multiplicação, a gente vai estar encontrando exatamente 90% desse valor aqui. E aí, pesando essa continha aqui, a gente vai ver que isso aqui vai dar 18.000. Ou seja, no final do primeiro ano, o carro vai estar valendo R$18.000. Só que não é isso que ele quer no final do terceiro ano, então vou continuar aqui. No final do segundo ano, o valor do carro agora não é mais 20.000, agora vale 18.000. E no final do segundo ano ele vai estar valendo 90% disso, ou seja, 18.000 vezes 0,9. E aí, fazendo essa continha aqui, a gente vê que isso aqui vai dar 16.200. Agora, no final do terceiro ano, para terminar aqui, o carro agora vale 16.200. E no final do terceiro ano ele vai estar valendo 90% desse valor, ou seja, 16.200 vezes 0,9. E aí, se a gente fizer essa continha, isso aqui vai dar 14.580. Então, beleza? Então, essa aqui responde o item A. Então, no final do primeiro ano, o carro vai estar valendo... No final do terceiro ano, o carro vai estar valendo 14.580. Agora, vamos fazer o item B. E o item B diz o seguinte: indicando por y o valor de mercado do automóvel, obtenha uma equação que relacione o y e o x. Uma equação, então, que dê o valor de y para a gente, que é o valor do mercado do automóvel, em função do tempo x. Para a gente encontrar essa formulazinha aqui, eu vou começar a observar alguns padrõezinhos aqui no que a gente fez no item A. Então, a primeira linha aqui, eu vou repetir ela, que é 20.000 vezes 0,9 é 18.000. Então, 20.000 vezes 0,9 é igual a 18.000. Agora, aqui na linha de baixo, é 18.000 vezes 0,9 dá 16.200. Só que 18.000 é a mesma coisa que 20.000 vezes 0,9. Então, no lugar desse 18.000 aqui, eu vou estar colocando 20.000 vezes 0,9. Então, vai ficar assim, ó, 20.000 vezes 0,9 dá a mesma coisa que esse 18.000. Só que ainda tem vezes 0,9 aqui, então vai ficar vezes 0,9 de novo. E aí, ó, 0,9 vezes 0,9 é 0,9 ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que 20.000 vezes 0,9 ao quadrado. E aí, essa continha aqui tem que dar os mesmos 16.200 ali. Agora, de baixo, 16.200. 16.200 é a mesma coisa que 18.000 vezes 0,9. Então, no lugar de 16.200, eu vou estar colocando 18.000 vezes 0,9. Então, fica assim, 18.000 vezes 0,9. E tem o 0,9 aqui também, então, vezes 0,9 de novo. Isso aqui é igual. E como nós vimos, 18.000 é a mesma coisa que 20.000 vezes 0,9. Então, no lugar de 18.000, eu vou estar colocando
20.000 vezes 0,9. Então vai ficar assim, 20.000 vezes 0,9. E aqui, ó, tem 0,9 vezes 0,9. Então vai aqui, ó, 0,9 vezes 0,9. E 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9 é 0,9 ao cubo. Então isso aqui é a mesma coisa que 20.000 vezes 0,9 ao cubo. E se fizer a continha aqui, tem que dar os mesmos 14.580. Só que por que eu fiz isso? Para a gente conseguir ver um padrão aqui, ó. Aqui é a mesma coisa que 20.000 vezes 0,9 elevado a 1. 0,9 elevado a 1 é a mesma coisa que 0,9. O de baixo é 20.000 vezes 0,9 ao quadrado, no segundo ano. O terceiro ano é 20.000 vezes 0,9 elevado ao cubo. Então aqui já consegue ver o padrão, né? O valor de mercado do automóvel, Y, é igual a 20.000 vezes 0,9 elevado ao ano aqui, ó. Se o ano for 1, vai ser elevado a 1. Se o ano for 3, igual aqui, vai ser elevado a 3. E assim por diante. Então, aqui, ó, está a lei de que expressa, então, y em função de x. Isso aqui responde o item B. Agora, para finalizar, vamos fazer agora o item C. E o item C diz o seguinte. O valor de mercado do automóvel é em função do tempo de uso? Então, ele está falando aqui, se é em função do tempo de uso, isso quer dizer que o tempo de uso é o conjunto de partida. Enquanto o conjunto de chegada vai ser o valor de mercado do automóvel. E como nós vimos, se o tempo aqui for zero, não tiver passado nenhum ano, o valor de mercado do automóvel é R$20.000. Se tiver passado um ano, o valor de mercado do automóvel é 18.000. 2 anos, 16.200. 3 anos, 14.580. E assim por diante. Então, como a gente consegue observar aqui, para cada ano do carro, ele tem um valor correspondente. Então, tem um ano aqui em que, por exemplo, ele tenha no passado um ano de uso e o valor dele de mercado seja 18.000 e ao mesmo tempo seja 16.200. Não vai isso acontecer. Então, cada ano de uso do carro, ele vai ter um valor correspondente, um único valor correspondente no conjunto de chegada. Logo, isso aqui é sim uma função. Beleza, então, pessoal, então aqui a gente termina a questão 8. Ok, pessoal, para terminar agora a lista, vamos estar fazendo aqui a questão 9. E a 9 diz o seguinte. Um metalúrgico recebe R$12 por hora trabalhada até um limite de 44 horas semanais. E serão acrescidos 30% ao salário hora em cada hora que excede esse limite. Então, se ele recebe 12 horas por hora trabalhada até 44 horas, e as horas extras ele recebe 30% a mais dos 12%, bom, é só a gente imaginar o seguinte, ó. Se os R$12 são 100%, e ele vai estar recebendo 30% a mais, então ele vai estar recebendo 130% do valor. E 130% do valor é a mesma coisa que 130 por 100. E se a gente fizer essa continha aqui, 130 dividido por 100 vai dar 1,3. Então, para estar calculando quanto que ele vai ganhar por hora extra, é só a gente estar fazendo aqui, ó, os R$12 vezes 1,3, que a gente viu aqui. E aí, fazendo essa continha, a gente vai ver que isso aqui vai dar R$15,60. Então, aqui já está o valor, ó, dos R$12 mais os 30% de R$12. Então, já está aqui todo o valor, certinho. E o item A, ele pede o seguinte, ó, para a gente estar preenchendo essa tabela aqui. Eu já deixei ela preenchida, mas eu vou estar explicando o que eu fiz aqui. Então, aqui, ele pede o seguinte, quanto que ele vai ganhar se ele trabalhar 20 horas? Então, 20 horas ainda é menor que 44, ou seja, ele vai estar ganhando só R$12 por hora. Então, se tiver, a gente vai fazer aqui 20 horas que ele trabalhou, vezes os R$12, ele vai estar ganhando R$240. 32 horas trabalhadas por semana, então ainda é menor que 44, então ele vai estar ganhando R$12 por hora. Então é só fazer 32 vezes 12, vai dar R$384. 44 horas semanais é igual que 44, mas até esse horário aqui ele vai estar ganhando R$12 por hora. Então vai ter 44 vezes 12, que vai dar R$528. Agora aqui, ó, 46 horas. Então aqui já excede o 44 horas semanais. Excede quanto? 2 horas. Então ele vai estar ganhando 2 horas extras. Então até 44 horas ele vai estar recebendo R$12, então 44 vezes 12, mais 2 horas extras. E por hora extra ele ganha
15,60 que a gente viu aqui. Então 2 horas extras vezes 15,60. E aí, fazendo essa continha toda, isso aqui vai dar R$ 559,20. E agora aqui, para finalizar aqui, 50 horas semanais. 50 horas semanais, então ele vai estar fazendo as 44 horas, mais 6 horas extras, né, que vai dar os 50. Então é 44 vezes 12, que ele ganha, mais 6 horas extras, ganhando 15,60. E aí, fazendo essa continha toda, isso aqui vai dar R$ 621,60. E aqui, então, a gente preenche a tabelinha. Agora vamos para o item B. E o item B diz o seguinte: indicando por y o ganho por x horas de trabalho semanal, com o x menor que 44, ou seja, sem contar as horas extras. Elabore uma equação que expresse y, que é o quanto ele ganha, em função do tempo x. Então, isso aqui é bem tranquilo, é só a gente fazer o seguinte, ó. O que ele vai ganhar, então, vai ser igual aos R$12 que ele ganha por hora trabalhada, vezes as horas trabalhadas, que é x. Então, aqui para o x menor que 44 é bem simples. Essa aqui é a equação que relaciona os dois. Agora vamos para o item C. E o item C é um pouquinho mais difícil a gente estar fazendo ele. Então vamos entender o que ele está pedindo aqui. Ó. Indicando por y o ganho por x horas de trabalho semanal, agora com o x maior que 44, ou seja, contando as horas extras agora. Elabore uma equação que expresse y em função de x. Só que aqui ele não quer uma equação que só dê as horas extras. Ele quer uma equação que já dê para a gente o quanto ele ganhou aqui pelas horas trabalhadas normais, mais as horas extras de trabalho. Então, contando com o x maior que 44. E se a gente fizer aqui, ó, y igual a 15,60 que ele ganha por hora extra, vezes o x, isso aqui não vai dar certo, porque olha só. Como agora o x é maior que 44, a gente vai ter que começar com um x aqui, por exemplo, 45. Vamos pegar um que a gente já sabe o valor aqui, ó, 46, é maior que 44. E a gente sabe que se ele fizer 46 horas de trabalho, ele tem que receber no final R$ 559,20. Vamos ver se isso aqui vai dar isso. Então vai ficar y igual 15,60. A gente colocar aqui 46 horas. Fazendo essa continha aqui, isso aqui vai dar R$ 717,60, que é bem diferente desse valor aqui, né? Então a gente viu que não é por aí. Mas, se a gente observar, o que está acontecendo aqui? Por que está dando errado? É como se ele estivesse contando aqui, ó, até esses 44 aqui, ele tem que ganhar R$12. Só que a gente está considerando que ele está ganhando 15,60 por esses 44 horas. Então, se a gente for ver aqui 15,60 e fizer a diferença entre 15,60 e R$12, é como se ele estivesse ganhando R$3,60 a mais por hora trabalhada, até 44 horas. Então, para essa equação aqui dar certo, a gente tem que estar tirando esse valor da equação. Então, a gente tem que estar tirando aqui 44 horas vezes 3,60, que está sendo o excesso aqui. E aí, fazendo essa continha aqui, ó, 44 vezes 3,60, isso aqui vai ser igual a R$ 158,40. Então, para a nossa equação agora funcionar, a gente vai pegar ela aqui de novo. Então, y igual a 15,60 vezes x. E agora a gente vai tirar esse excesso aqui. Então, menos 158,40. E agora a gente vai ver que vai dar certinho. Porque agora se a gente fizer aqui, vai dar... Coloca o mesmo x igual a 46. Então, vai ficar y igual a 15 vezes 15,60, que é o que ele ganha por hora, vezes as 46 horas de trabalho, menos 158,40. E aí, como a gente viu, ó, 15,60 vezes 46 aqui, tem que dar 717,60. Então, vai ficar y igual a 717,60, menos 158,40. E aí, fazendo essa continha de menos aqui, isso aqui vai ficar 717,60 menos 158,40. Isso aqui vai dar exatamente R$ 559,20, que é exatamente o valor que tinha que dar aqui, ó. Ou seja, essa nossa equação aqui é realmente a equação que eu estava querendo, então. Então, essa aqui responde o item C. E assim a gente finaliza a nossa lista e finalizamos o vídeo por aqui, então, pessoal. Então, se vocês gostaram desse vídeo, clique no gostei, se inscrevam no canal e compartilhe esse vídeo para ele estar ajudando mais pessoas
a melhorar em matemática, já que isso aqui é um conteúdo totalmente gratuito, com o único objetivo de ajudar vocês a melhorar em matemática.